Lições finais do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Introdução. Comentário. Chegamos agora às lições finais. As lições de 361 a 365 são combinadas em uma só, cujo tema, apropriadamente, é o Espírito Santo. Ele também é o tema dessa adorável introdução. Na conclusão do livro de exercícios, Jesus nos deixa a cargo do Espírito Santo para prosseguirmos nossa jornada, como fez o tempo todo. Em acréscimo a isso, incrustado nesse tema final, está o lembrete de que nosso propósito no mundo é o perdão, através do qual a memória de Deus retorna às nossas mentes. Citação. As nossas lições finais estarão tão livres de palavras quanto for possível. Nós só as usamos no início da nossa prática e apenas para nos lembrarmos de que buscamos ir além delas. Comentário. Jesus está continuamente nos lembrando do nosso propósito, que está refletido aqui em não transformarmos palavras em realidade. Assim, as palavras do Um Curso em Milagres não são sagradas, mas sua fonte, o amor que as inspirou, certamente é. Esse amor está em todos nós, e então precisamos ser lembrados de novo e de novo, conforme atravessamos nosso dia, de que o propósito é aprender a perdoar, o meio de desfazer a culpa e voltar com nossos irmãos ao lar que repousa, além de todas as palavras e símbolos. Citação. Voltemo-nos para aquele que nos mostra o caminho e faz com que os nossos passos sejam seguros. Entregamos essas lições a Ele, assim como damos a Ele as nossas vidas a partir de agora. Comentário. O propósito desse ano de prática tem sido aprender a estar seguro na consciência de que o Espírito Santo é o único professor verdadeiro. Assim, são suas lições, orientação e amor que vamos seguir. Quando formos tentados a ficar transtornados, doentes, zangados ou de qualquer outra maneira preocupados com o nosso especialismo, será porque primeiro o empurramos para longe e escolhemos o ego em vez dele. É por isso que nossa vigilância precisa ser focalizada nas mentiras do ego como o meio de nos lembrarmos da verdade do Espírito Santo. São nossas mentes que precisam de vigilância para escolherem contra a crença no ego e a favor de Deus e de seu reino. A terceira das 3 lições do Espírito Santo. Assim, nossa crença corrigida desfaz as dúvidas do ego, nos permitindo movermos-nos além de toda a crença para a certeza de Deus. Citação. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro, onde Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença que está além do questionamento, que é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita de Deus não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação, de Deus, e engendra, portanto, dúvida. Não podes ir além da crença
enquanto não acreditares inteiramente. Texto capítulo 6. Citação. Pois não queremos mais voltar a acreditar no pecado que fez com que o mundo parecesse feio e sem segurança, agressivo e destruidor, perigoso em todos os seus caminhos e traiçoeiro além da esperança da confiança e do escape da dor. Comentário. Nós uma vez cometemos o equívoco de acreditar nas mentiras de pecado do ego. E Jesus nos encoraja a nunca fazermos isso novamente. Desse único equívoco, o mundo de traição, perigo e dor surgiu. E quem, em sua mente certa, iria jamais escolher sua causa, quando o perdão gentilmente acena para nós com um mundo de paz e segurança? Citação. O seu caminho, do Espírito Santo, é o único para achar a paz que Deus nos deu. É o seu caminho que todos têm que percorrer no final, pois esse é o fim designado pelo próprio Deus. Comentário. Um curso em milagres é apenas um caminho espiritual, mas qualquer caminho que escolhamos, não importando seus símbolos, a única maneira de atingirmos nosso lar é renunciarmos à crença no ser que acredita na separação, raiva, dor e morte. Através da união com o Espírito Santo em nossas mentes certas, nós desfazemos o sistema de crenças falho que aceitamos. Perdoar a nós mesmos pelos nossos equívocos, nascidos do medo, não do pecado, abre o caminho certo para casa, não importando sua forma, como lemos novamente. Citação. Perdoa a ti mesmo a tua loucura e esquece todas as jornadas sem sentido e todos os objetivos sem meta. Eles não têm nenhum significado. Não podes escapar do que tu és, pois Deus é misericordioso e não deixou que o seu Filho o abandonasse. Sê grato pelo que Ele é, pois nisso está o teu escape da loucura e da morte. Em lugar nenhum, a não ser onde Ele está, podes tu ser encontrado. Não existe nenhum atalho que não conduza a Ele. Texto capítulo 31. Citação. No sonho do tempo, esse fim ainda parece estar longe, mas na verdade já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Comentário. É um fato que a paz de Deus já está aqui, na presença da verdade da expiação da mente certa. Além disso, no instante santo, estamos fora do tempo e do espaço. E então, não existe mais uma jornada para a paz que seja nossa. Nós encontramos uma expressão similar no Manual para Professores, onde Jesus fala do fim do mundo. Abre aspas. Quando não restar nenhum pensamento de pecado, o mundo estará terminado. Fecha aspas. Manual dos Professores, 14. Ele continua. Citação. Certamente, isso parece estar muito, muito distante. Abre aspas. Quando não permanecer nenhum pensamento de pecado, fecha aspas, parece ser, de fato, um objetivo a muito longo prazo, mas o tempo para e aguarda a meta dos professores de Deus. Nenhum pensamento de pecado permanecerá no instante em que qualquer um deles aceitar a expiação para si mesmo. Manual dos Professores, 14. Comentário. Uma vez que a expiação está plenamente presente dentro de nós, sua própria presença reflete sua aceitação, a separação já foi desfeita.
Lembre-se dessas linhas do início do capítulo 28. Citação: Esse mundo acabou há muito tempo. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. Texto capítulo 28. Comentário. Portanto, Jesus nos lembra de que a sua paz está aqui, meramente aguardando nossa escolha por ela, outra vez. Citação: Mas, na verdade, já está aqui. Já está nos servindo como um guia benevolente no caminho a seguir. Sigamos juntos o caminho que a verdade nos aponta. Comentário. Verdade é usada como um sinônimo para o Espírito Santo, em cujo amor e presença não existe tempo ou espaço. Unidos a Ele, no instante santo, não nos preocupamos mais sobre a distância que temos que percorrer, nem com o quanto a jornada vai durar. Preocupações sobre o ego tão fortes que nunca poderemos nos libertar dele são pensamentos que só podem acontecer dentro do tempo linear. Pecados passados, culpa presente e medo futuro de punição. Quando estamos fora do sonho com Jesus, entendemos que esses pensamentos também são apenas uma defesa contra a verdade que nos guiou tão graciosamente para si mesma. Citação: E sejamos guias para muitos dos nossos irmãos que buscam o caminho, mas não o acham. Comentário: Jesus não quer dizer que devemos ser líderes de qualquer forma externa ou comportamental. Nós lideramos simplesmente por termos escolhido o amor do Espírito Santo. Quando essa é nossa escolha, nós nos tornamos a mão que se estende, assim como Jesus foi a mão que se estendeu para nós. Nós agora podemos dizer aos nossos irmãos que a mesma escolha que fizemos, eles podem fazer também. A jornada na qual embarcamos dá boas-vindas a eles também. Lembre-se de que, em psicoterapia, Jesus fala sobre a necessidade do terapeuta ser o líder do seu paciente, da mesma forma que ele está sendo conduzido pelo seu terapeuta, o Espírito Santo. Citação: O psicoterapeuta é um líder no sentido de que caminha um pouco à frente do paciente e o ajuda a evitar umas poucas armadilhas ao longo da estrada por vê-las em primeiro lugar. Na forma ideal, ele é também um seguidor, pois alguém com A maiúsculo deve caminhar na sua frente para dar-lhe a luz para ver. Psicoterapia 2. Citação: E a esse propósito, dediquemos as nossas mentes, dirigindo todos os nossos pensamentos para servir à função da salvação. A nós é dado o objetivo de perdoar o mundo. É a meta que Deus nos deu. É o seu fim para o sonho que buscamos e não o nosso. Comentário: Nosso propósito é aprendermos as lições de perdão para que possamos ajudar a nós mesmos e aos outros. A conclusão de Deus é que nós despertemos do sonho, enquanto a nossa é sermos figuras mais felizes e livres da dor no sonho. Assim, tomamos a decisão de aceitar a função de perdão de Deus, em vez da nossa própria, a do Espírito Santo, em vez de a do ego. Citação: Não peças para ser perdoado, pois isso já foi realizado. Pede, ao contrário, para aprenderes como perdoar e a restaurar o que sempre existiu em tua mente sem perdão. Na Terra, essa é a tua única função, e tens que aprender que isso é tudo o que queres aprender. Antes que tomes quaisquer decisões por conta própria,
Lembra-te de que te decidiste contra a tua função no céu, e então considera com cuidado se queres tomar decisões aqui. A tua função aqui é somente decidir-te contra decidir o que queres em reconhecimento de que tu não sabes. Como então podes decidir o que deverias fazer? Deixa todas as decisões para aquele que fala por Deus, o Espírito Santo, e pela tua função, o perdão, conforme ele a conhece. Texto capítulo 14. Citação: pois não falharemos em reconhecer tudo o que perdoamos como parte do próprio Deus. Comentário: quando eu perdoo, entendo que você e eu somos um, na ilusão e na verdade, apesar do que os sonhos do ego nos disseram. Assim, nós levantamos o véu do princípio de um ou outro do ego e alegremente vemos a impecabilidade do Filho único de Deus em todos os que encontramos e sobre quem até pensamos. Citação: um sonho encobriu a face de Cristo para ti. Agora podes olhar para a sua impecabilidade de Cristo. A escada subiu muito alto. Agora podes dizer a todos aqueles que vêm para se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois és uma parte de mim. E assim ele é na verdade, pois compreendeste que ele nunca partiu, e tu, que parecias sozinho, és um com ele. Canção da Oração 1. Citação: e assim, sua memória, de Cristo, é dada de volta a nós, completa e completamente. Comentário: nós perdoamos por vermos a face de Cristo em nossos irmãos, e então nos lembramos de Deus. Lembre-se dessas palavras que resumem lindamente a fórmula fundamental de um curso em milagres para a cura. Citação: quando irmãos se unem em propósito no mundo do medo, eles já se encontram à beira do mundo real. Pois quando uniram as suas mãos, foi a mão de Cristo que tomaram, e olharão para aquele cujas mãos eles seguram. A face de Cristo é contemplada antes do Pai ser lembrado, pois ele tem que continuar sem ser lembrado enquanto seu Filho não tiver alcançado o que está além do perdão, o amor de Deus. Entretanto, o amor de Cristo é aceito antes, e então virá o conhecimento de que eles são um só. Texto capítulo 30. Citação: é nossa função lembrar-nos dele na terra, e nos é dado ser a sua própria completeza na realidade. Comentário: isso se refere à nossa função dual. No céu é criar, o que significa que somos a completeza de Deus. Na terra é perdoar, para que possamos nos lembrar da nossa verdadeira função e de quem somos como o Cristo. Assim, Jesus nos ajuda a desfazer a função do ego de bloquear a de Deus, ensinando-nos a cumprir nossa função de perdão. Remover esse bloqueio restaura à nossa consciência a alegria da criação, estendendo o amor de Deus do seu ser para o nosso, sabendo que eles são um. A seguinte passagem do texto resume as duas funções. O perdão remove as barreiras da separação entre os filhos de Deus, restaurando à nossa consciência a completeza do Filho único de Deus como Espírito e sua plenitude estendida como Cristo. Citação:
A extensão do que é Deus é a única função do Espírito. A plenitude do Espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão. Todo sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. O reino está se estendendo para sempre porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade nela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O Espírito está realizando a sua função, e só a realização completa é paz. Texto, capítulo 7. Citação. Portanto, não nos esqueçamos de que a nossa meta é compartilhada, pois é essa lembrança que contém a memória de Deus e nos indica o caminho para Ele e para o céu da sua paz. Comentário. Nesse mundo, metas não são compartilhadas, porque é um mundo governado pelo princípio de um ou outro. Assim vou chegar ao céu, meu céu, ficando em cima dos seus ombros, empurrando-o para baixo. Conforme você desce, eu subo. A essência do perdão é entender que nós, refletindo a unicidade do céu, compartilhamos o mesmo propósito, objetivo e necessidade. É por isso que a lembrança do nosso objetivo compartilhado contém a memória de Deus. Lembre-se dessa importante passagem sobre nos lembrarmos de Deus através da percepção da mente comum, unindo a filiação, apesar do nevoeiro de culpa do ego que iria nos manter separados. Citação. A luz brilha neles com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. Se não deres ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ele não terá nenhum, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio precisa retirar esse poder, lembrando-se que todo poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação. Não permitas a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é, assim, o caminho para lembrar-te de Deus. Pois esqueceste os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Texto, capítulo 12. Citação. E deixaremos de perdoar o nosso irmão que pode nos oferecer isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos mostra o caminho. Nele reside a salvação, oferecida a nós através do nosso perdão que é dado a ele. Comentário. O Evangelho de João mostra Jesus dizendo, entre aspas,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. No entanto, aqui Jesus diz: sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você também é, como parte do Filho único de Deus. Aprender a perdoar alguém percebido como fora de você, entender que ele é o Filho de Deus junto com você, é o caminho para você voltar à verdade e à vida. Citação: o Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Quando eu disse, entre aspas, estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Como eu estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Não fizeste esse poder, assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma significativa se atribuído a qualquer pessoa em detrimento de outra. Texto, capítulo 7. Citação: não terminaremos esse ano sem a dádiva que o nosso Pai prometeu ao seu Filho Santo. Comentário: a dádiva de Deus para nós é o perdão, o qual, como agora vemos, traz com ele a feliz compreensão de que estávamos equivocados sobre nós mesmos, nossos irmãos e nossa fonte. Citação: estamos perdoados agora e estamos salvos de toda a ira que pensávamos pertencer a Deus e descobrimos ser um sonho. Somos restituídos à sanidade em que compreendemos que a raiva é insana, o ataque é louco e a vingança uma mera fantasia tola. Fomos salvos da ira, porque aprendemos que estávamos equivocados. Nada mais do que isso. E pode um pai ficar com raiva do seu filho porque ele falhou em compreender a verdade? Comentário: Jesus está nos lembrando novamente da importância da humildade, de sermos capazes de dizer com sinceridade e gratidão que estávamos errados. Precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que a insanidade que ele acabou de descrever está presente em praticamente cada pensamento, comportamento e objetivo que temos durante o dia. No entanto, também precisamos aceitar que Deus não está zangado, porque nós acreditamos que o atacamos. Nosso Pai nem mesmo viu o, entre aspas, ataque. Jesus usa esse símbolo de um pai porque é muito importante para nós. Assim, o símbolo do pai zangado que o ego fez é corrigido para o do pai que nunca deixou de amar seu filho. Lembre-se da discussão entre aspas, expiação sem sacrifício. Texto capítulo 3, na qual Jesus diz o seguinte sobre Deus, no contexto da crença tradicional cristã em que ele sofreu e morreu pelos nossos pecados. Citação: se a crucificação é vista de uma perspectiva invertida, parece que Deus permitiu e até mesmo encorajou um de seus filhos a sofrer, porque ele era bom. Essa interpretação particularmente desafortunada, que surgiu da projeção, tem conduzido muitas pessoas a sentirem amargamente o medo de Deus. Tais conceitos antirreligiosos entram em muitas religiões. Em formas mais brandas, um pai diz, entre aspas, isso fere mais a mim do que a ti. E sente-se exonerado ao bater em uma criança.
Tu podes acreditar que o nosso Pai realmente pense desse modo? Texto capítulo 3. Comentário. Na verdade, é claro, não existe nenhum pai e filho. Não existe separação de forma alguma. E então, a crença no pecado, culpa e medo, a fundação para a crença na ira de Deus, não existe. O Pai nunca deixou de amar seu filho. Citação. Vamos a Deus com honestidade e dizemos que não havíamos compreendido e pedimos que Ele nos ajude a aprender as suas lições através da voz do seu próprio professor. Comentário. A honestidade diz, entre aspas, eu estou equivocado. Com que frequência Jesus volta a esse tema central? Mais uma vez, você quer praticar essa honestidade nos próprios eventos específicos da sua vida. Tente pegar você mesmo insistindo teimosamente que está certo, o que só demonstra que está errado. Proclamar sua superioridade em estar certo implicitamente torna alguém mais inferior. Isso significa que você está vendo diferenças e separação, vencedores e perdedores, a marca distintiva do relacionamento especial. Daí, a necessidade de honestidade para perceber que você não entende nada sobre o amor entre irmãos e entre Deus e seu Filho, e que os ídolos do especialismo não lhe trouxeram nada além de miséria e dor. Citação. Adianta-te no teu caminho através da honestidade, e não permitas que as tuas experiências aqui enganem em retrospectiva. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria. Não olhes para trás a não ser com honestidade, e quando um ídolo te tentar, pensa nisso. Nunca houve um momento em que um ídolo te trouxesse coisa alguma, exceto a, entre aspas, dádiva da culpa. Nenhum deles foi comprado, a não ser ao custo da dor, e nem jamais foi pago apenas por ti. Portanto, sê misericordioso para com o teu irmão, e não escolhas um ídolo irrefletidamente. Lembra-te de que ele pagará o custo, assim como tu. Texto capítulo 30. Citação. Magoaria ele o próprio filho? Ou apressar-se-ia a responder-lhe dizendo, abre aspas, esse é o meu filho, e tudo o que tenho é dele? Fecha aspas. Comentário. Essa é uma passagem interessante, baseada na parábola do filho pródigo no Evangelho, Lucas 15:11, na qual o filho errante retorna ao pai, que corre alegremente para encontrá-lo. O filho mais velho, que permaneceu fielmente em casa com seu pai, reclama sobre seu irmão ter recebido uma acolhida tão majestosa, incluindo uma festa a ser dada em sua honra. O pai essencialmente replica a ele, abre aspas, eu amo vocês dois, e tudo o que tenho é de vocês, fecha aspas. Em outras palavras, nenhum irmão perde coisa alguma pelo amor do pai. O pai amar o filho A não impede que ele ame o filho B. Comparações são sempre do ego, pois o amor não faz nenhuma. Texto, capítulo 24. E nós somos igualmente amados pelo nosso Pai. Nessa única sentença do livro de exercício, portanto, Jesus combina em uma as respostas que o Pai dá ao filho pródigo que retorna, assim como ao filho que permaneceu. Desnecessário dizer, tendo mentes divididas,
nós somos os 2 filhos. Citação. Esteja certo de que ele responderá assim, pois estas são as suas palavras para ti. E mais do que isso, ninguém jamais pode ter, pois nestas palavras está tudo o que existe e tudo o que existirá através dos tempos e por toda a eternidade. Comentário. O tempo todo, quando escolhemos Jesus como nosso professor, ele vai refletir para nós o amor de Deus e a abundância do seu tesouro, que nós somos. Não pode haver falta no Filho de Deus. Através de toda a eternidade, nós permanecemos uma parte da nossa fonte. Não existe nada mais. A prática dessa gloriosa mensagem em nossas vidas diárias inclui vermos como manifestamos o princípio da escassez, que é oposto à abundância. A crença na falta, na qual sentimos que existe algo faltando em nós. O ego pega essa crença e ensina que o que nos falta, alguém tirou de nós. A 4ª lei do caos. Texto, capítulo 23. Embora nem sempre seja consciente, essa crença, um ou outro, de vencedores e perdedores, está presente em nossas mentes, e nós precisamos entender que, pensando que Deus tem favoritos, afirmamos que Ele é insano. No entanto, essa insanidade está apenas em nossas mentes, assim como a resposta sã de Deus. Sua abundância é a resposta à escassez do ego, pois como poderíamos perder não apenas o amor que temos, mas o amor que somos? Lembre-se dessa passagem do início do texto. Citação. Na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem o conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de, entre aspas, receber, que implica uma falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. Texto, capítulo 4. Comentário. Agora estamos prontos para os últimos 5 dias de lições.